Boa noite. Daremos início agora à quinta mesa do 11º Encontro Internacional do Projeto Conexões Itaú Cultural. O título da mesa é autoexplicativo, Literatura Brasileira no Exterior, edições hoje. Para a mesa convidamos a Paula Anacaona, o John Naranjo e o Luiz Rufato, e combinamos, antes de principiar, que seguiremos para a apresentação a ordem do programa. Eu vou, então, apresentar o John Naranjo e passar a ele a palavra. O John Naranjo é diretor-geral da Rey Naranjo Editores, na editora na qual ele trabalha junto com a sua esposa, Carolina Rey, e desde 2013 o John Naranjo tem ampliado o seu interesse e incluído no catálogo da editora autores brasileiros. No momento, o autor brasileiro incluído é Luiz Rufato, mas há uma série de outros autores brasileiros em preparação para lançamento na Colômbia. Eu convido, então, o John Naranjo a nos apresentar o trabalho que ele tem feito com a literatura brasileira na Colômbia. Hola. Hoy en Colombia hay una represión brutal de un gobierno brutal. La policía tiene un cuerpo que se llama el SMAT y está reprimiendo a familias de abuelos con niños, mujeres que están ejerciendo su genuino derecho de protesta por las políticas neoliberales del gobierno, y hoy, en este instante, están siendo gaseadas, golpeadas y asesinadas. Yo quiero empezar con una idea que es la idea principal de, creo que es el objetivo de lo que yo tengo que decir en esta charla. La venta de derechos, la difusión de una literatura de un país no es un fin, es un resultado. A la pregunta de la charla de hoy, ¿qué puede hacer el Estado o el gobierno o las instituciones privadas para promover la literatura local? Yo creo que para que se promueva la literatura local es el resultado, es un síntoma natural de un ecosistema editorial, de un ecosistema literario sano. Si tenemos lectores, si tenemos el hogar natural de los lectores y donde nace el ecosistema lector, que es la librería, si tenemos libreros, si tenemos correctores, traductores, periodistas literarios, si tenemos un ecosistema sano, naturalmente la literatura local va a salir y va a tener una calidad porque tiene lectores locales, porque tiene una exigencia local. Entonces, si a mí me piden recomendar acciones para promover la literatura brasilera o colombiana, de Colombia, que es el país de donde vengo, yo diría que los recursos públicos se tienen que encaminar a que los autores tengan una vida saludable, a que los ilustradores, los fotógrafos y en general toda la cadena del libro, correctores de estilo, lectores profesionales,
es todo este tema de scout y agentes literarios, que yo diría que es un estado posterior en un mercado más sano de lectura. Creo que naturalmente se van a dar la venta de derechos y el interés por la literatura, por los autores de un país. Mi experiencia, yo desde muy temprano, desde la creación de la editorial, nosotros tenemos 10 años, hemos publicado alrededor de 100 títulos, hemos vendido un poco más de 1 millón de ejemplares en toda Latinoamérica. Mi experiencia es que la cultura es un puente de 2 vías. Si desde muy temprano me di cuenta que si yo pretendía que el mundo conociera mis obras como editor, tenía que tener un acercamiento al mundo también. Entonces, por eso fue mi acercamiento con la obra de Luis. En mi catálogo hay autores franceses, autores holandeses, autores norteamericanos. Digamos que para mí fue un descubrimiento todo este camino de contar con ayudas para las traducciones, lo cual está muy bien. En algunos casos ayudas para la producción de los libros, ayudas para llevar a los autores. Luis ha estado, si no estoy mal, un par de veces en Colombia, en Medellín, en la Feria del Libro de Medellín, que es muy importante, y la Feria del Libro de Bogotá, que es la más grande del país. Nuestros libros circulan en más de 50 países. Mi catálogo es muy conocido y ha ganado premios internacionales en Alemania, en Italia, en Argentina, en Venezuela, en México, como editor de cómic y editor de libros infantiles. Pero el cómic y el libro infantil en mi catálogo no es más que un 30 o 40%. ¿Por qué? Porque son libros que nos demandan mucho tiempo y mucha producción. El resto es literatura y no ficción. No ficción es periodismo literario y una colección de ensayo que tenemos. Creo que el trabajo con Ellos eran muchos caballos, que es el libro que editamos con Luis, ha sido supremamente agradecido, ha sido muy satisfactorio. La crítica en Colombia lo recibió muy bien. La obra de Luis la publicamos el mismo año en 2 colecciones diferentes, con un libro de George Saunders que se llama 10 de diciembre, que digamos uno escrito en Nueva York o en la Universidad de Saratoga, donde George Saunders es el holder de la cátedra que dejó Raymond Carver en Saratoga. Ese mismo año descubrimos la obra de Luis por recomendación de un periodista literario de una revista, pero que ahora es un gran editor en una de las más grandes editoriales en castellano. Y encontramos unos paralelos que yo llamaría como la literatura del siglo XXI, la literatura 3.0, esta literatura del inconsciente, esta literatura que está llamada a ser construida por fuera de los cánones y de las estructuras tradicionales, de estas estructuras manidas de los talleres de creative writing, que me parece que todos los libros todos salen como con el mismo molde, algunos valiosos, la gran mayoría no. Entonces, nuestro trabajo fue, hicimos una coedición con Eterna Cadencia, que es una editorial muy de avant-garde, de avanzada en Argentina. Con ellos hicimos la coedición. La coedición, utilizamos su traducción, pero le hicimos una adaptación al castellano de Colombia, porque en el castellano de Argentina hay muchos términos que tenemos otras palabras para decir lo mismo.
Y tuvimos yo creo que una cuestión feliz y muy agradecida, y es que el libro que ustedes conocen en portugués de Brasil tiene un orden, y a nosotros nos pareció que el orden debería ser diferente. Afortunadamente esto fue aprobado por Luis, y digamos que en el epílogo del libro brasilero, que finaliza con una página negra, esta página negra en nuestro libro está en la mitad. Entonces también hay todo un ejercicio de traducción, y un ejercicio de maximizar los recursos para hacer un libro más claro y más diáfano para nuestros lectores, para nuestro público en Colombia. Con el Sapo Luis también desde muy temprano nos presentó este proyecto que yo diría que es una autobiografía fantástica, una autobiografía contada para niños, para pequeños lectores, para niños que están empezando a leer solitos o que sus padres o sus cuidadores les leen. Luis, creo que en el proceso de trabajar con nosotros, publicó el libro en Brasil, pero nosotros trabajamos con una ilustradora argentina. Entonces también aquí es como se está conformando un autor brasilero, una editorial colombiana, una ilustradora argentina, como una búsqueda de una identidad latinoamericana global. No como en el sesgo marxista de este latinoamericanismo, sino como una cuestión verdaderamente práctica y como una cuestión, como un resultado de un trabajo de edición juicioso. El libro ha tenido muy buena recepción, lo lanzamos en Bolonia, ahorita estamos en Guadalajara, en este momento participando en la Feria del Libro de Guadalajara. Contamos con Luis, creo que va a la Feria del Libro de Bogotá, o lo invitaron, si no estoy mal. Entonces, digamos que es todo un proceso mancomunado, pero también como resultado de de un interés genuino en una obra, en un interés genuino en un autor, y ayudado. Yo creo que en los libros de Luis no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno brasilero, pues porque no la hemos pedido sencillamente. Para cerrar mi intervención, yo quisiera anotar que si uno, digamos, hay grandes líderes en la edición mundial, en la promoción de sus autores. Está el Letterenfonds en Holanda, que es una organización que yo aprecio mucho, es como una organización sin ánimo de lucro, cuyo trabajo es específicamente promocionar la literatura holandesa. Está el Book Institute en Polonia, y se encargan de ayudar en las traducciones, solventar el print run, o la primera tirada. Tienen como muchas ayudas para la producción de la literatura local en otros idiomas. Pero también yo creo que esto es un proceso que genuinamente tanto Polonia como Holanda son grandes consumidores internos de lectura. Tienen la última premio Nobel es polaca. Tienen unos mercados que yo diría sanos. En Europa no está esta discusión bizantina de que el libro digital va a matar al libro físico. Eso ni existe ni en Europa ni en China. Políticamente las autoridades le han cerrado el paso a Amazon, por eso es que las librerías son resguardadas como la semilla de todo un ecosistema un sistema cultural del que viven autores, desde los autores hasta los impresores de los libros, encuadernadores, fabricantes de tintas, todo esto lo cuidan muy bien.
si tratamos de vender derechos, de promover una literatura y no tenemos las bases, el resultado va a ser un resultado artificial. Muchas gracias. Muito obrigado, John Naranjo. Vamos certamente retomar alguns dos pontos que você mencionou. E eu agora apresento, não é nem necessário, mas por uma questão de formalidade, digo que é uma grande alegria receber o Luiz Rufato no Conexões. Eu já não sei quantas vezes o Luiz Rufato já esteve conosco, mas, sem dúvida, o Luiz Rufato é dos autores da literatura contemporânea brasileira, dos autores que nós já acompanhamos há 12 anos no projeto, e é um dos autores que mais tem essa capacidade de estabelecer relações produtivas de longo prazo com editores. Acontece mesmo na Alemanha. O John Naranjo deu agora um depoimento muito interessante. Bom, todos vocês sabem, o Luiz Rufato é autor de Eles Eram Muitos Cavalos, publicado em 2001, recebeu o prêmio da PCA em 2001, recebeu menção honrosa de Caça das Américas, já recebeu vários prêmios Jabuti, é autor de uma obra vasta, importantíssima, traduzido para... Hoje, ele é traduzido para 12 países. Na Alemanha, ganhou o prêmio Hermann Hesse de tradução, junto com seu tradutor. Como se chama o tradutor, Rufato? Michael Kegler. Isso, já esteve aqui no Conexões, junto com a Paula e junto com o Rufato. Na verdade, o prêmio, ele ganhou um prêmio sozinho, que é o Estrela, e ganhou comigo o Hermann Hesse. Então, Rufato, passa a palavra para você. Uma alegria grande recebê-lo mais uma vez. Bem, boa noite. Obrigado pelo convite, João. Obrigado pelas palavras de Johnny. Na verdade, eu acho que a minha reflexão vai ser bastante pessimista. E não pode deixar de ser, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil de destruição de tudo que nós tínhamos até agora, né? As poucas conquistas que nós havíamos feito em todo o processo democrático, em 10 meses, praticamente foram destruídas e estão sendo destruídas. E não é diferente no âmbito da cultura, né? O Brasil era um país absolutamente desconhecido do mercado editorial estrangeiro, até que, durante o governo Lula, houve um esforço no sentido de criar uma coisa ainda muito incipiente, que era esse processo de bolsas de tradução na Biblioteca Nacional, e não só as bolsas de tradução, mas também um projeto de trazer tradutores para o Brasil, para ficar imersos na cultura brasileira, porque quem é tradutor sabe que traduzir não é traduzir só a língua, mas é também uma tradução da própria cultura. Então, era uma ideia muito interessante de trazer também o tradutor para o Brasil, e, evidentemente, agora, ainda mais agora, com a pessoa que está na Biblioteca Nacional, né, que é um ser humano desprezível. Então, todo esse esforço que foi feito até agora, e que já vinha, nos últimos anos, perdendo espaço, né, agora, praticamente, eu acho que podemos perder as esperanças, né? Como eu disse, né, o Brasil era desconhecido do mercado editorial, né, passou a ser um pouquinho conhecido e voltou a ficar desconhecido novamente. E por quê? Por uma razão muito simples. O que acontece é que uma literatura é parte de algo maior. Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma certa importância na geopolítica mundial, e, portanto, quanto mais importância na geopolítica ele tiver, mais a literatura também vai ter. Quanto menos importância na geopolítica, menos a literatura brasileira vai ter importância. Então, assim, é bobagem achar que a literatura brasileira é conhecida no exterior. Na verdade, há um esforço individual de editores e tradutores, um esforço, sim, heróico de alguns tradutores e alguns editores para tornar a literatura brasileira minimamente conhecida, né? E, assim, se vocês soubessem o esforço que dessas pessoas, como a Paula que está aqui, né, e o Johnny também, e outros editores que tentam fazer alguma coisa por essa coisa chamada literatura brasileira, contra tudo, porque não há uma política institucional de apoio
efetivo, a tradução de apoio efetivo a distribuição da ideia de literatura, não há apoio. Por exemplo, o Brasil não apoia as cátedras de literatura brasileira que deveria ter, apoia uma ou outra, mas é tudo, sim, sempre um esforço pessoal. E a questão de você ser traduzido ou não ser traduzido no exterior, né, às vezes aparentemente uma coisa glamurosa, em que existe um agente que, de repente, vai e vende o seu livro, etc. e tal. Isso acontece às vezes, mas, na maioria das vezes, tudo é muito um imponderável. Eu vou dar 2 exemplos rápidos e eu passo a palavra para a Paula. O primeiro exemplo foi o seguinte: em 2010, eu dei uma entrevista na Rádio France Internationale, em Paris, e essa entrevista foi ouvida na Romênia, por uma romena, claro, né? Uma romena, e ela ouviu essa entrevista e ela ficou muito encantada com a entrevista. E ela, naquele momento, ela estava mudando para o México, porque ela se casou com um mexicano, e esse mexicano, o pai dele era dono de uma das maiores gráficas do México, e o Jorge, esse editor, resolveu abrir um selo de literatura. E ele abriu esse selo de literatura e ele queria alguns livros traduzidos. E ela tinha ouvido a minha entrevista, ela entrou em contato com a editora na França, para que ela passasse para ela traduzir o livro em francês, que era o Inferno Provisório, o primeiro e o segundo volumes do Inferno Provisório. Ela leu a tradução em francês, em seguida ela entrou em contato comigo, então, para eu poder negociar os direitos para ela traduzir os livros para o México. Então, a editora inaugurou-se com o Inferno Provisório. Então, você vê, é um absoluto acaso. E o segundo acaso, que é mais estranho ainda, foi um tradutor para o hebraico, que mora na Grécia. Ele leu um livro meu chamado Flores Artificiais, em finlandês, que ele lê em finlandês. Ele leu, mas, olha, tudo é assim, é imponderável. Ele leu o livro em finlandês, ele gostou muito do livro, aí ele entrou em contato comigo pedindo para ler o livro em português. Aí eu mandei o livro para ele em português, aí ele falou, poxa, eu preciso traduzir esse livro, então o livro vai sair em hebraico no ano que vem. Mas você vê, é tudo mero acaso, não há nenhum esforço institucional no sentido de promover a literatura, não há nenhum esforço institucional no sentido de apoiar as traduções, de apoiar as editoras que fazem esse trabalho hercúleo e heróico, né? Houve um determinado momento, talvez a Paula possa falar melhor sobre isso, houve sim um determinado momento um pequeno esforço, muito pequeno, né? O orçamento dedicado à tradução e promoção da literatura brasileira no exterior é ridículo, né? Hoje, nem isso é mais, né? Nem mais ridículo é, porque simplesmente não existe, né? E só para terminar, então, Johnny, infelizmente, não é só o governo que mata, o nosso também mata. Ele, às vezes, mata fisicamente, como tem acontecido, né, com as populações indígenas, com as populações afrodescendentes nas periferias, mas mata também de outra maneira, que é, por exemplo, matando a cultura, né, que é a forma mais sutil mais eficiente de acabar com qualquer esperança de um país. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Rufato. Vamos também certamente retomar esses pontos na discussão. Eu me recordo que o Conexões esteve junto com você na Feira de Frankfurt, em 2014, e ainda hoje lembramos do seu belíssimo discurso no encerramento da feira em 2014. 13. Obrigado. 2013. Obrigado. É uma alegria grande também apresentar a Paula Nakaona. Já é a terceira vez, Paula? Ou quarta? Não, quarta não. Já é a terceira vez que a Paula vem para o projeto do Conexões, e a Paula Nakaona é uma editora, uma tradutora, uma autora, uma entusiasmada pela literatura brasileira, que é muito importante para este projeto. Ela criou em 2009 uma editora, a Nakaona, que foi criada para divulgar literatura brasileira. Eu não sei se você apenas publica literatura brasileira, mas, sobretudo, apenas. Principiou publicando, sobretudo, ficção, mas neste último ano ela começou a publicar ensaios. Ela é autora, este livro saiu este ano,
chamada Nacaona e trata, ela vai certamente explicar, é também a razão do nome da editora. Paula, uma grande alegria recebê-la, queremos escutar as suas aventuras. É importante dizer que a Paula é uma guerrilheira da literatura. Ela seleciona o catálogo, ela traduz, ela edita, ela publica e ela comercializa e divulga os livros da literatura brasileira. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de voltar de novo e, sobretudo, esse ano, que, como você falou, eu fiz 10 anos da editora. Eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o livro do Ferrez, o Manual Prático do Ódio, em dezembro de 2009. Então, realmente foi agora. Então, justamente, eu pensava que eu podia falar um pouco desses 10 anos de divulgação da literatura brasileira, que, bom, na verdade, como você falou um pouco, como o Luiz falou, é um trabalho difícil. E são 10 anos de luta e estou continuando lutando, porque, na verdade, quando eu lancei a editora, que eu vi que tinha poucos autores brasileiros que eram publicados, eu pensava que era porque os franceses não conheciam a literatura brasileira. Então, assim, eu fiz esse papel de embaixadora da literatura brasileira. Então, eu fiz todo um trabalho de divulgação no site internet da editora. Eu fiz dossiê sobre regionalismo, um dossiê sobre literatura periférica, um dossiê sobre Brasil. Realmente, eu pensei, bom, eles não leiam autores brasileiros porque eles não conhecem. Então, eu vou dar assim essas chaves para eles conhecerem mais o país. Porque eu podia ver, apesar de toda a comunicação que a gente tem, internet, não sei o quê, que o Brasil continua ainda num isolamento completo. Realmente, eu acho que as pessoas estão numa ignorância total sobre o Brasil, quando não é clichê, estereótipo, essas coisas. E, sobretudo, o Brasil é muito mal conhecido do lado da cultura, e muito mal conhecido pelos centros culturais da Europa e da América do Norte. Então, eu fiz esse trabalho de divulgação. Eu realmente queria mostrar que o Brasil podia ser ativo na grande cultura, assim, com um C maiúscula, na literatura. Então, eu quis impor Marcelino Freire, Raimundo Carreiro, Conceição Evaristo, pensando que esses autores realmente eles podiam ter um alcance mundial. Eu acho que eles têm essa capacidade, eles têm essa escrita. Mas, bom, não foi uma coisa fácil, mas, como o Luiz falou, tivemos alguns anos, talvez uns 4 ou 5 anos, quando o Brasil estava no auge, assim, no top, economicamente, e todo mundo falava do Brasil na França. E até eu me lembro muito bem que nas feiras dos livros, eu realmente vendia os livros do Brasil, também falando, olha, o Brasil provavelmente seus filhos vão ter que trabalhar no Brasil. Vocês não podem escapar desse país que tem 200 milhões de habitantes. Vocês não vão poder escapar da Índia, da África do Sul, do Brasil. Esses países são agora. Então, sempre tinha esse velho europeu que vinha com essa coisa de Brasil, país do futuro, que eu detesto essa coisa. E eu respondia, não, é o país do presente, é agora. Mas, então, economicamente, teve um pouco esse soufflé, mas que caiu depois, com a crise. Mas, bom, teve esse auge, que foi, eu acho, o Salão do Livro em Paris, em 2015, onde 60 autores foram convidados. Mas, mesmo assim, eu reparei que as vendas não subiam. Então, economicamente, todo mundo começava a falar do Brasil, Lula estava super cool, mas as vendas de livros não subiam, e não só do meu lado. Eu acho que a Metelier também tem muita dificuldade em vender os autores brasileiros, e eu não entendia por quê. Mas, bom, eu continuava. Mas depois teve um momento que eu fiquei um pouco desanimada. Na verdade, quando teve a crise econômica, quando teve o golpe, quando teve a eleição do presidente, eu fiquei muito desanimada e eu pensei, eu acho que eu vou fechar a minha editora, porque eu não posso desligar a literatura de um certo contexto, não posso desligar a literatura de um certo país. E como agora eu vou vender um país maravilhoso que mata líderes indígenas? Um país vem descobrir um livro do país maravilhoso que mata uma vereadora negra na rua. Venham descobrir um país que criminaliza a periferia. Eu pensei, não dá. Não posso fazer isso. Mas, depois, eu comecei a ler feminismo negro, americano e brasileiro.
E comecei a ler também, a me interessar pelo decolonialismo. E aí, realmente, caiu a ficha. Ou seja, eu vi que todas as dificuldades que eu tinha para impor esses autores brasileiros, eu achei a solução num texto da Sueli Carneiro sobre epistemicídio. Então, ela fala do epistemicídio na situação brasileira, falando do epistemicídio enquanto aos negros e aos indígenas. Ou seja, é quando um grupo social toma conta da produção de saberes, da produção de conhecimento. E aí eu vi que esse epistemicídio podia ser numa escala global. Ou seja, eu acho que Europa, América do Norte, está fazendo um epistemicídio com a produção de saberes do Sul. Ou seja, eles não deixam o Sul produzir intelectualidade. E foi aí que eu comecei a perceber que, então, o problema não era eu não era ruim de negócio, não era ruim como editora, meus autores não eram ruins também, mas o problema vinha desse pensamento ainda colonial que a Europa tem com o Brasil. Que eu acho que a França ainda se acha o centro da cultura, a Europa ainda se acha o centro da cultura, e eles não deixam intelectuais brasileiros vir para cá. Quando é para mandar mulheres para limpar o banheiro da gente, tudo bem, o brasileiro pode vir. Quando é para mandar jogador de futebol, tudo bem. Mas para mandar intelectual, eu acho que a Europa ainda não está pronta para deixar seu lugar de privilégio assim. Então, eu lancei a Djamila Ribeiro, então, esse ano, que foi então o primeiro ensaio, e foi assim realmente uma coisa pessoal, ou seja, eu adorei o livro dela, e eu pensei, vou lançar esse livro e vamos ver se essa semente vai crescer na França. E funcionou muito bem. Realmente funcionou muito bem, e pela primeira vez eu consegui completamente sair desse nicho de brasileiros expatriados na França, de franceses apaixonados pelo Brasil, porque nos encontros da Djamila Ribeiro, na verdade, tinha muitas pessoas de grupos minoritários, pessoas racializadas, que a gente chama, tipo homens, mulheres negros, homens, mulheres muçulmanos, ou seja, muitas pessoas que não faziam parte do grupo do homem heterossexual, branco, de classe média. E aí eu pensei, puxa, eu acho que estou conseguindo a impor essa intelectualidade brasileira, passando pela porta de fundo, porque vocês não vão crer que todas as livrarias me abriram as portas. Realmente a gente fez encontros alugando sala, em café, bom, às vezes também nas universidades, mas foi uma coisa bem de guerrilha, como você fala. Mas eu acho que, pelo menos, penso que eu achei a chave para continuar publicando autores brasileiros. Eu preciso mudar o leitor francês. Ele precisa se questionar, ele precisa ver a sua plateia de livros e pensar como é possível que eu só tenho livros da Europa e da América do Norte. Então, eu falo, você tem que ter livros também do sul do mundo, do sul global. E então vamos ver se continua funcionando, mas pelo menos estou muito animada. E outro dia, há pouco tempo, alguém me falou que eu, com a minha editora, eu era uma editora quilombola. Porque eu usava essa estratégia, essas técnicas dos quilombos, que eu acho que tem que fazer isso para resistir a esse imperialismo que eles estão tentando impor para a gente. Então, isso, eu tenho essa editora quilombola na França e muito feliz com isso. Muito obrigado, Paula, por esse belíssimo depoimento. Para que combinemos o protocolo, eu vou fazer uma pergunta para cada um, apenas para iniciar o diálogo, e depois vou passar para vocês de imediato o microfone. Vou seguir a ordem da exposição. John, depois desse belíssimo depoimento da Paula, eu fico imaginando as estratégias que você pode ter lançado mão para trabalhar com um autor brasileiro no universo hispano-americano. Eu pergunto isso porque nós temos, pelo menos é um lugar comum para nós, da dificuldade de inserção da literatura brasileira no mercado hispano-americano. Por exemplo, na Filho de Guadalajara, que está acontecendo agora, por iniciativa da organizadora da programação, a Laura Niembro, há alguns anos, talvez não se mantenha o fato, mas por alguns anos houve uma iniciativa dela
que ela levava 8, 9, 10 autores brasileiros para dialogar com o público mexicano na Feira de Guadalajara. Eu estive lá em 2 ocasiões, estive com o Rufato. Não é fácil interessar o público hispano-americano na literatura brasileira. Quais são as estratégias que você utiliza para divulgar a literatura do Luiz Rufato na Colômbia e em todo o universo hispano-americano? Yo creo que la obra de Luis y lo que yo busco en mi catálogo es precisamente como una literatura de resistencia, ¿no? Yo creo que el oficio de escritor, como lo ejerce Luis, es admirable, es lo que yo busco. No es el autor desinteresado en la realidad y que le hace loas al poder, no, es el autor que tiene un lugar crítico en su comunidad, en su sociedad. Entonces creo, nosotros, a pesar de la diferencia de la lengua, nosotros tenemos unas cuestiones muy parecidas con Brasil. Nosotros pasamos de un gobierno de negociar la paz con unas guerrillas a ahora una cuestión nefasta de acabar con todo. Tenemos los índices más altos de desigualdad del mundo, somos los terceros en desigualdad, Colombia, y creo que mi oficio como editor también es brindarle a los lectores este contenido que le permite traducir la realidad, que le permite tener herramientas para interpretar la realidad, tener herramientas para que cuando el presidente o el canal de televisión le está mintiendo de frente, se da cuenta de la estrategia de desinformación. Estamos pasando por una época mala. Yo no diría que en Sudamérica, en la región, es una cuestión global. Es una cuestión que los tiranos están manejando los grandes países y están mintiendo de frente y están eliminando a sus adversarios no solo con el asesinato, sino también con el silencio, con la deslegitimación, bueno, deslegitimation, pues. Y creo que nuestro oficio como hacedores de cultura, como en nuestro oficio como creadores de libros, es precisamente brindar herramientas, brindar documentos para que los ciudadanos interpreten esa realidad. Puede ser con alegorías de la realidad o simplemente obras que no tienen que ver con alegorías y por supuesto de una calidad literaria. Nuestra estrategia es la configuración seria de este catálogo. Nuestra estrategia es la búsqueda política de estos contenidos, y yo creo que por eso creo que es una mesa o una configuración bien acertada que estemos los tres juntos, y una configuración acertada que Luis esté en nuestro catálogo. Y así son los autores que tenemos, que nos permitan tener un diálogo como lectores, un diálogo como lectores de la realidad, un diálogo como de nuestro lugar como humanos en el mundo. Y creo que cuando se logra tocar esas fibras, estamos en la búsqueda de un contenido humano y universal. Rufato, você levantou uma questão que é tão séria que quase não nos deixa opção. Ou ficamos em silêncio, ou tentamos, como o John e a Paula, encontrar estratégias possíveis numa situação tão adversa e absurda como a situação na qual nos encontramos. Eu vou tentar a segunda possibilidade, dentro do tema da mesa. Insistindo um pouco na questão que eu fiz ao John, se você desejar,
né? Ou então podemos retomar o ponto, como você se achar melhor, como você achar melhor. Eu lembro de nós conversarmos no México da dificuldade de interessar o público hispano-americano na literatura brasileira. Dificuldade especialmente do público hispano-americano. Como é a sua experiência? Porque você tem uma vasta experiência em Cuba, no México, na Colômbia. Você identifica diferenças? Ou essa dificuldade é muito mais imaginada do que real? Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que a grande questão, e aí eu acho que vou responder e incluir a resposta da Paula nessa questão também, que é o seguinte, o problema é o lugar que o Brasil ocupa no mundo, né? Porque, veja bem, quando você está na América Hispânica, fala-se que nós somos da América Latina, né? E eu já estive várias vezes em todos esses países que você citou e em outros, em mesas com colegas escritores latino-americanos, que ficam brigando entre eles por questões regionais, e aí sempre alguém levanta a mão na plateia e fala assim, mas afinal de contas, o que une então vocês? E a resposta é sempre rápida e rasteira, a língua. Aí eu tenho que falar, gente, só um minuto, nós no Brasil não falamos espanhol. Ou seja, nós não somos América Latina. Nós não temos absolutamente nada a ver. A nossa história política é completamente diversa da história política dos países da América Hispânica. Enquanto eles se tornavam república, nós nos tornávamos império. Enquanto eles tinham universidades desde o século XVI, nós só fomos ter universidade do século XX. Né? A nossa página da escravidão, que durou até o final do século XIX, que é uma coisa assim, absurda, né? É diferente da maneira como a escravidão esteve nesses outros países, né? A nossa composição étnica no país, né, que também é muito particular, tem afrodescendentes, tem indígenas, mas também tem italianos, tem alemães, tem com uma população bastante expressiva, japoneses, etc. e tal. Ou seja, é um caldeamento muito curioso e único. E, portanto, a nossa relação com o resto do mundo é muito particular nesse sentido também, né? Então, é muito difícil você tentar explicar para um público, no caso hispano-hablante, né, que nós somos um país que tem as suas peculiaridades, inclusive porque o Brasil não pode ser visto como algo único. A Tica Takeda estava antes falando aqui que ela não compreendia por que o Jorge Amado não era bem recebido na academia aqui no Brasil, e na verdade, existe uma questão que supera isso. Quando você está, né, fora e as pessoas falam assim, puxa, o grande problema para vocês é o Paulo Coelho, né, que é esse cara que vende. Não, ninguém tem ideia de que o Paulo Coelho seja brasileiro. Não, mas isso não é um problema, porque um best-seller não tem mesmo nacionalidade. Quem sabe onde nasceu Daniel Silva, que é um grande vendedor de livros, um best-seller. Com esse nome, ele é norte-americano. Ou seja, não tem a menor importância o Paulo Coelho. Ele ganha dinheiro dele justamente que ele faz literatura de entretenimento e, ok, o nosso grande problema é o Jorge Amado. Por que é o Jorge Amado o nosso grande problema? Porque não é um problema ele, mas para o imaginário. Porque ele foi tão eficiente, houve uma máquina tão eficiente de divulgação da obra do Jorge Amado, que o mundo inteiro acredita que o Brasil seja, não Bahia, Salvador. Porque a Bahia não é Salvador, a Bahia é diferente, Salvador. Então, a grande dificuldade é de você passar para um estrangeiro que você, sim, como a Paula disse, né, que nós podemos ser intelectuais também, por que não? Por que não? Mas não daquela visão, naquele ano de 2013, quando o Brasil foi homenageado na Alemanha, foram 180 títulos publicados de literatura brasileira na Alemanha naquele ano, né? E eu garanto para você que se você pegar, eu vou chutar, mas talvez metade dos livros daquele ano tinham na capa alguma coisa relacionada àquele imaginário europeu sobre o Brasil. Ou um papagaio, ou uma praia, ou Cristo Redentor. Você pode ver, pega a capa dos livros daquele ano, a cor verde e amarela, ou seja, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por isso. E aí eu discordo um pouquinho da Paula nesse sentido. Porque, assim, claro, a visão do europeu a respeito do Brasil, mas também a nossa visão que nós passamos para o mundo. Também é uma estrada de mão dupla. Porque todo o esforço institucional do governo brasileiro, do Estado brasileiro, sempre foi de fazer com que o Brasil fosse esse país estereotipado, sim, sabe?
nós chegamos ao ponto desse novo presidente dizer: venham para o Brasil para estar com as mulheres brasileiras. E foi assim que nós construímos nosso imaginário. Né? Foi assim. É assim que, infelizmente, são esses estereótipos que nós temos que enfrentar para tentar vender uma imagem de que o Brasil não é só isso. O Brasil tem muita coisa. O Brasil é uma enorme gama de coisas, enorme gama de pessoas, enorme gama de interesses, enorme gama de culturas convivendo no mesmo espaço. Né? Inclusive, por isso, só para terminar, eu sou um grande crítico da lusofonia, que há uma tentativa de pensar também em lusofonia, porque nós, sim, falamos português, um português estranho, mas falamos, mas a nossa cultura não é portuguesa. Né? Não dá para falar para um japonês de São Paulo que a cultura dele é portuguesa, né? Com o italiano de São Paulo, lá do sul, que a cultura dele é portuguesa, de um alemão que a cultura dele é portuguesa, ou de um afrodescendente que a cultura dele é portuguesa. Né? Então, assim, é muito complexo. Eu acho a complexidade do Brasil, eu acho lindíssima, fantástica, mas também ela é um entrave para que a gente se compreenda. E, assim, nós só vamos conseguir ultrapassar esse entrave no momento em que nós realmente nos olharmos para trás, para ver o que nós fomos até agora, e aí, compreendendo o que nós somos, a gente olhar para frente e saber o que nós queremos ser daqui para frente. Obrigado, Rolfato. Eu vou aproveitar o final da sua resposta para fazer uma ponte e para voltar o diálogo para a Paula. Em 2013, mais uma vez na Alemanha, num debate com o Marçal Aquino e o Beto Brandt, um alemão muito bem intencionado se levantou e perguntou com total sinceridade por que os escritores e escritoras brasileiros não escreviam obras que interessassem ao público leitor alemão. Alguém, um tanto irreverente, deu a seguinte resposta a este senhor bem intencionado, que seria necessário apenas que o público alemão deixasse de ser provinciano e esperasse do brasileiro que ele fosse francês ou alemão. Era só isso. O seu depoimento, Paulo, é muito importante para este projeto. Eu fico muito feliz porque é a primeira vez que você falou isto aqui conosco, é muito importante. De fato, do que se trata mesmo, em alguma medida, disse o Rolfato, nós não podemos aceitar os estereótipos, mas também é preciso modificar o público leitor francês, o público leitor alemão, o público leitor norte-americano, porque, além de provincianos, eles leem muito pouco. A sua referência à estante em que só há livros da literatura francesa ou da literatura alemã para um alemão recorda uma frase do Ernesto Sábato. O Ernesto Sábato dizia que a diferença entre um intelectual europeu e ele, Ernesto Sábato, é que a estante dele tinha muitos mais livros, porque contava com várias tradições. Você recentemente levou para a França a Conceição Evaristo e a Djamila Ribeiro. Você poderia compartilhar conosco, nesse espírito, qual foi a recepção crítica, a recepção do público, se você percebeu alguma diferença em relação a essa recepção estereotipada? E que é verdade que recentemente, a partir de 2015, então agora são 4 anos, eu decidi me focar um pouco mais nos grupos minoritários. Bom, antes eu publicava literatura periférica, mas agora eu decidi publicar também afro-brasileiros, que eu acho que são 54% da população, e são poucos escritores publicados no Brasil, negros. Então, eu pensei, bom, esses que são publicados no Brasil, gostaria muito de publicar eles, gostaria muito de publicar também autores indígenas. E então a Conceição veio várias vezes, 2015, 2017, e é verdade que aí eu comecei também a ter outro público, que era o público um pouco afrodescendente da França, que ficou muito comovido com as histórias delas. E então isso foi muito legal, muito bonito, e consegui vender bastante. Mas eu senti que faltava alguma coisa, ou seja, a literatura, ela toca nessa emoção, ela toca na empatia, e isso é muito importante, mas faltava algum conhecimento. E foi isso que a Djamila trouxe, com esse ensaio, onde muitas vezes, na verdade, eu podia sentir alguma coisa, eu podia sentir um incômodo, mas eu não sabia colocar palavra nisso. E lendo essas feministas, aí primeiro você vê que você não é louca, que o que você percebia é verdade. E sobretudo, ter esse conhecimento teórico, acho muito importante. E então,
Bom, talvez também a Djamila teve um sucesso maior porque ela veio depois da Conceição, que Conceição também abriu o caminho, então é um processo também gradual. Mas eu acho que as pessoas também hoje estão cada vez mais lendo ciências humanas. Eu até falei com alguns livreiros que me dizem que ficção, as vendas estão descendo, e ciências humanas, as pessoas estão querendo entender o mundo, entender as coisas que eles veem são sem entender justamente. Então, eu acho que, às vezes, o racismo sistêmico, você tem um pressentimento, mas lendo, aí você pode compreender melhor. Então, foram essas ciências humanas, com também outro ensaio sobre empoderamento. E, sobretudo, aí, como eu falei, eu fiquei muito feliz de poder tocar pessoas que não tinham nada a ver com o Brasil, sobretudo também entrar no meio acadêmico, que isso foi muito importante até para a Djamila, e ela falava sempre para os estudantes, vocês têm que revisar a sua política de citações. Quando você faz a sua tese de mestrado, de doutorado, você tem que ver quais são as referências bibliográficas que você faz. Se você vê que só são autores franceses e europeus, aí você tem que se questionar. Porque não é possível que um grupo só, um país só, desse conta do mundo inteiro. E, sobretudo, quando você vê a França, que tem 60 milhões de habitantes, e que fala para o mundo inteiro, que fala no nome da mulher muçulmana, e eu acho que, realmente, todo mundo vai ganhar também nisso. E eu acho que as pessoas estão começando a ver isso, que quando você não inclui certos grupos, todo mundo perde. Eu acho que o Brasil também, talvez, perdeu muito quando ele não incluiu esses grupos negros, esses grupos indígenas. Ele perdeu muito talento. E então, agora, que ele está incluindo esses talentos, está ganhando. E eu acho que na França também vamos ganhar com esses talentos, também da Índia, da Nigéria, que lá tem muitos filósofos na Nigéria. Mas eu cansei muito de ouvir, sabe, quando você fala com um professor de filosofia e que você naivamente pede e quais são os filósofos africanos? E ele te responde, na África não tem filosofia. Mas, bom, tem uma nova geração que também é uma geração de filhos de imigrantes, muitas vezes são netos de imigrantes, e estão querendo mudar as coisas. E eu participo na minha pequena escala, mas realmente eu fiquei muito feliz. O último evento que fizemos foi com então, a Djamila, a Joyce Bers, outra autora brasileira, e uma feminista decolonial francesa, Françoise Vergès. E ela falou que realmente teve um momento, há 4 anos atrás, que ela pensou em sair da França e ir para os Estados Unidos, que lá é o paraíso, assim, um pouco dos estudos raciais, mas ela vê, assim, desde 3, 4 anos, que realmente tem uma nova geração que está questionando um pouco o poder. E eu acho que temos que fazer, questionar as relações de poder e sobretudo, achar o nosso lugar, ou seja, o lugar é nosso. Então, tem que achar um jeito. O Leonardo tem uma... É Leonardo? Por favor. Está dando comichão na boca. Já. Primeiro lugar... Tá ouvindo aqui? Tá, em primeiro lugar, eu queria só salientar dois momentos assim, dessa nossa vivência conjunta com a Paula e com o Rufato, para mostrar como ambos entendem muito bem as lacunas também da cadeia do livro, né? Por um lado, a Paula, né, eu lembro muito bem da Paula, em 2015, durante o Salão do Livro, que ela levantou uma questão fundamental que também nunca foi pensada nesse processo de internacionalização, que é a questão do mediador. A Paula, eu lembro dela, durante todo o salão, do lado dos livros dela, explicando para os leitores, né, contando os livros dela, porque assim não basta, mais uma vez, colocar livro à venda se você não tem a formação de leitor. Eu lembro, né, a gente conversou, o que o leitor francês quer? Ele chega, ele vê um monte de livro e ele não sabe o que comprar. Né, um monte de livro brasileiro. E você explicando, na verdade, fazendo essa função da mediação. E no Rufato, ele soube muito bem conquistar o leitor onde ele se encontrava, porque o Rufato conheço desde 2005, quando ele foi era o ano do Brasil na França, que você foi na Sorbonne, essas visitas constantes à universidade. Então, assim, antes de vender livro,
né, chegar ao leitor, que é o leitor principal, que é o estudante, finalmente, que vai consumir a literatura. E ouvindo a Paula falando da questão de como ela conseguiu introduzir a Djamila, né, que tem ganhado uma visibilidade muito grande, que agora com o prêmio Klaus, não lembro o nome, lá na Holanda, né, de como talvez a Europa, uma parte da Europa quer entender o Brasil, porque entendendo o Brasil, ela vai acabar também entendendo certos tabus, né, que ela quis evitar, e alguns perigos também de regimes totalitários que estão próximos ou que estão emergindo ali na Europa. Queria fazer uma pergunta um pouco provocativa para o Rufato. A Europa talvez esteja querendo entender o Brasil também para se entender ela própria. E a minha pergunta para o Rufato é, será que a literatura brasileira está pronta agora a responder essa expectativa também de um certo público europeu? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. A Europa está tentando entender o Brasil, para ela também se entender, e alguns perigos que estão emergindo. A literatura brasileira, ela está pronta a responder esse questionamento? Leonardo, eu não sei, porque assim, literatura brasileira... Agora, estou respondendo a literatura agora. Sim, literatura brasileira não existe, existem literaturas brasileiras, né? Então, tudo bem. Nós teríamos que pensar que qual literatura brasileira que o público europeu está querendo ouvir ou ler, né? Eu não sei, eu acho essa questão muito complexa. Eu acho que, como eu disse, o Brasil é um país muito complexo, né? Ele é um país que tem essa peculiaridade de ter uma complexidade pouco comum no mundo, né? Eu acho que talvez só os Estados Unidos tenham essa complexidade deste tamanho, disso que eu falei anteriormente. Agora, eu não sei, eu acho que a questão, de novo, a questão, para mim, ela é anterior a isso. A questão, para mim, não é o que nós estamos oferecendo para o público exterior, nós estamos oferecendo o que nós podemos oferecer, né? Agora, a questão, para mim, é o seguinte, o que o Brasil, em termos de país, o que o Estado brasileiro, né, como ele quer ser conhecido, né? Que é uma questão de política institucional. Ele quer ser conhecido pelo seu futebol, pelo seu carnaval, pelo que ele quer, pelo seu turismo, mas que tipo de literatura ele quer que seja conhecido também? Eu não sei, Leonardo. Eu acho que existem vários autores escrevendo hoje no Brasil. Eu acho que esses vários autores, em suas nichos, eles dão conta da realidade, não talvez especificamente, mas o conjunto dos escritores brasileiros, eles dão conta da realidade brasileira. Agora, eu não sei até que ponto que o público europeu está interessado nisso realmente, sinceramente. Tanto é verdade que assim, são muito poucos autores brasileiros publicados no exterior, muito poucos. Desses poucos publicados, pouquíssimos são lidos, né? E desses pouquíssimos são lidos, assim, quem realmente entra na universidade para ser uma espécie de parâmetro para pensar o Brasil? São muito raros esses autores, né? Eu acho que, de novo, por exemplo, os autores de língua espanhola, eles entram com muito mais facilidade no mercado europeu e no mercado norte-americano. Muito mais facilmente. Por quê? Primeiro, porque a língua espanhola hoje é a segunda língua, é a terceira língua mais falada no mundo, né? Então, isso aí já é uma... E falada mesmo, não é que nem o português que todo mundo fala, tem 200 e não sei quantos mil que falam. Não é verdade isso, né? Não é verdade. Além disso, o Instituto Cervantes tem um trabalho fantástico de divulgação e de promoção da língua espanhola. Então, isso também faz com que aconteça melhor. Eu acho que, de alguma maneira, há uma mais facilidade de compreender um país, por exemplo, como a Argentina, pelas suas próprias peculiaridades, do que compreender o Brasil. Portanto, essa questão é muito, muito difícil de responder. Eu acho que não existe assim, essa demanda, não acho que existe essa demanda. Obrigado, Leonardo, obrigado, Rufato. Está aberto para o diálogo com todos. Por favor. Você pode dizer seu nome, por favor? Obrigado. Boa noite. Sou Shio Ishii. Fiquei muito admirado de ouvir a Paula. É Paula, né? Paula.
pelo fato de ela colocar uma questão, acho que vai também em direção àquilo que o Rufato falou, de uma causa que antecede aquilo que são os problemas que nós enfrentamos, todos, leitores e escritores, e acho que é o preconceito cultural, e atacando essa questão do preconceito cultural, de você discriminar o outro, excluir as minorias, excluir a coisa, por exemplo, da filosofia africana. Acho interessantíssimo, porque, realmente, se você falar existe filosofia chinesa ou japonesa, japonesa até vai, mas chinesa eles vão falar que não, porque tem François Julian, um professor filósofo, no livro dele, Não Sabe Que Não Tem Ideia, ele diz, não, lá é sabedoria, e não filosofia chinesa. Filosofia é Descartes, filosofia é Kant. Vem toda uma história assim para amparar hegemonicamente aquilo que vai fazer valer o que é importante de ser lido. Então, a pessoa vai colocar na estante, não, um Lao Tzu, não, vai colocar um Descartes, vai colocar um Kant. E os nossos intelectuais brasileiros, assim, também, eles, vamos dizer assim, são fascinados, encantados com essa hegemonia cultural França, Estados Unidos e Europa em geral. Então, a questão é que eu queria colocar, e queria que você falasse mais, comentando mais esse real problema. Que é verdade, eu falei da estante de livros dos franceses, mas pelo que eu vi, por exemplo, da Jamila, que ela estudou filosofia na USP, e para ela estudar filosofia durante 5 anos significou estudar homens brancos e europeus, filósofos. Então, também, eu acho que o Brasil precisa redescobrir esses autores que, nos anos 70, 80, já, por exemplo, eu estou pensando no Abdias Nascimento, no Milton Santos, na Sueli Carneiro, na Leila Gonzalez, autores fantásticos. E, por exemplo, eu reparei há pouco tempo que Leila Gonzalez, nos anos 70, ela já falava de mulher, raça e classe, bem antes da Angela Davis, mas foi a Angela Davis que pegou a fama e que agora está nesse conceito. Então, eu acho que também o Brasil, isso pode ser uma solução. Se o Brasil reconhecesse mais os seus talentos na sua diversidade, talvez aí seria mais fácil também para exportar a diversidade para outros países. Mas eu não sou como o Luís, eu sou mais otimista, porque eu acho que tem um certo movimento mundial, uma certa onda, que veio um pouco com o movimento feminista. E eu vi, por exemplo, muitas feministas francesas, brancas, que chegaram ao feminismo negro, que chegaram à luta antirracista, que chegaram a esse problema de epistemologia, com essa questão da opressão. Porque, vivendo a opressão de gênero, aí elas começaram a perceber o que podia ser a opressão também de classe, a opressão de raça, a opressão cultural, essa invisibilização cultural. Então, eu acho que as coisas estão mudando, mas tem que... eu acho que se no Brasil, primeiro, vocês reconhecem seus autores, vai ser mais fácil depois para exportar. John, você mencionou na sua fala da recepção crítica da obra do Luiz Rufato. Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Resenhas críticas, reações de leitores. E você mencionou também que você tem projetos com outros autores brasileiros. Você poderia compartilhar conosco quais são esses projetos? De Luis hubo como una recepción a nivel de prensa, de periodismo literario, pues como una novedad y como con la estructura, una cosa también superficial, ¿no? Que desafortunadamente creo que es una tendencia global. Los grandes periódicos, las grandes revistas, pues las páginas culturales cada vez pierden más espacio, ¿no? En Semana, la gran revista de Colombia, una revista semanal, el comodín tiene una página, una revista de más o menos 120 páginas, tiene una página para literatura, y si hay un breaking news, alguna cuestión, un atentado o una renuncia o alguna cosa de estas, lo primero que sale es la página literaria. En los diarios es igual, sin embargo, pues tuvimos reseñas en periódico,
Y Luis tiene lectores en las universidades. La Universidad Nacional tiene como un club de lectura de lengua portuguesa, y la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana también. Entonces, ya en estos niveles, la obra de Luis pues ha sido leída, reseñada, hay ensayos académicos de universidad, pues. Entonces eso ha sido muy bueno. Con autores portugueses, con autores brasileros tengo proyectos en varias instancias. Tengo proyectos con ilustradores, ilustradoras brasileras, con el que estamos trabajando con autores y ellas están ilustrando. De escritura tengo en vilo trabajar con dos novelistas, que no en este momento haría mal pues hablar de los proyectos que todavía no hemos firmado y están como en proceso. Y también hay otro gran proyecto que yo aspiro, que pues conocí a través de Compañía de Letras en un festival de libros en Estambul, me lo presentaron, y es un libro muy ambicioso que quisiera traducir, que está también muy en ciernes, pero creo que hay un interés, y sí, digamos, es también eso, ¿no? Como este interés uniformizante de pensar qué es una literatura brasilera, qué es una literatura colombiana. Creo que en ese nivel somos muy parecidos. Es una... ahora leía en un libro que me pasaron acá de Litau, fragmentación, múltiples propuestas estéticas, múltiples lecturas, que hoy en día es muy difícil de hablar de una literatura colombiana, de una literatura mexicana, de una literatura argentina, y creo que en esa diversidad y en esa lectura general de la civilización, creo que Latinoamérica entra a componer obras, no solo en literatura, en todas las artes importantes, pues para este diálogo de a dónde va esta civilización, a dónde va toda esta cibercultura y toda esta digitalización y globalización. Creo que más pronto que lejos vamos a tener como una buena difusión de la obra latinoamericana. Yo también soy, yo veo el vaso medio lleno, yo también soy positivo, me toca porque soy editor, somos editores. Si lo viéramos negativo, pues cambiábamos de oficio, poníamos un restaurante o... el pesimismo es para los escritores. Claro, por favor. É só falar alguma pequena coisa sobre as resenhas, que é verdade que, pelo menos na França, muitos editores têm uma resenha no Le Monde, num jornal francês, numa revista francesa, é a coisa mais importante. E eu também, no começo, eu mandava os livros e custa muito dinheiro, porque tem muitos jornais, muitos jornalistas. Mas agora eu desisti, porque eu acho que essa mídia, ela não quer ouvir nossa voz, então por que eu vou assim gastar minha energia, meu dinheiro, mandando livro? Então agora eu não mando mais livros para Le Monde, e até para o Djamila Ribeiro, o jornalista do Le Monde, me mandou um e-mail falando: eu não soube desse lançamento, você não mandou o livro? Eu falei: não mandei. E ele: você pode mandar assim serviço de empresa, que é livro de graça? Eu falei: não. Se quiser eu faço desconto, mas eu não mando de graça. Ele comprou, não fez resenha, mas ele comprou. Então, tudo isso para dizer que isso também é uma dessas estratégias de quilomba. Ou seja, eu acho que o mais importante é, talvez, o boca a boca,
clube de leitura. Por exemplo, tem muito clube de leitura de mulheres. E aí é super interessante entrar nesse clube, porque aí são mulheres que leem, que compram, que vão discutindo o livro, em vez do que uma página inteira no Le Monde, talvez ninguém vai ler, ou pouca pessoa. Então, eu acho que tem que mudar um pouco das estratégias para atingir de uma forma diferente algum público que talvez não é atingido pela mídia hegemônica e que também, hoje em dia, tem muita desconfiança com essa mídia. Então, eu acredito muito nas redes sociais, apesar dos abusos que eles podem ter, mas, pelo menos, é uma maneira de falar diretamente para os leitores. Ao recusar o envio do livro para o Le Monde, você se transformou no símbolo do Conexões. Há um ponto em comum no que os três falaram, no que o Leonardo mencionou também. Isso está presente no banco de dados do Conexões. É a grande importância para a presença da literatura brasileira no exterior dos professores universitários, das professoras que geralmente são tradutoras, divulgam a literatura. Esse é um ponto em comum nessa mesa que é muito interessante. Ainda dispomos de 19 minutos para diálogo. Por favor, professor Antônio Dimas. Meu nome é Antônio Dimas. Eu queria dar alguns pitacos nessa conversa que me pareceu extremamente excitante, começando pelo Luiz, na ponta direita, na minha direita, quando ele lamenta a ausência dessa política ofensiva que nós não temos, é programada. Nenhum governo, digamos, a meu ver e ao meu gosto, tem, por exemplo, nós nunca conseguimos criar um Goethe Institute, nós nunca conseguimos criar uma Casa de Cervantes, nós nunca conseguimos criar uma cultura inglesa ou uma União Cultural Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, os nossos colegas estão na universidade ou que trabalham com os centros de cultura nas grandes cidades europeias e americanas, trabalham sozinhos. Vivem quase que à deriva, porque eles não têm, por exemplo, retaguarda nenhuma governamental. Eu conheço inúmeras casas aí por fora, que cada vez que você viaja, que você encontra, quando você leva um livro, eles agradecem, porque o governo não faz a mínima questão de estimular esse comportamento nosso, não é? Por exemplo, como os portugueses que tinham a antiga casa de Camões, que hoje tem o ICALP. Não é? Quer dizer, existe uma política definida desses países com relação a essas culturas, essas línguas. O Brasil não tem. Isso, de um lado, quer dizer, isso é culpa da onde? É culpa do Estado. O Estado não se ocupa disso. Aliás, o Estado, cada vez mais, está se ocupando da destruição, como você disse, do pouco que conseguimos construir. E está indo rápido essa destruição. Não sei se a gente vai aguentar os 4 anos. Bom, mas isso é um outro detalhe. Agora, existe também, eu acho que da nossa parte, uma coisa que vai encaixar um pouco nisso na fala da Paula, que é a segmentação interna. Quer dizer, um enorme divórcio a que eu venho assistindo entre a produção acadêmica e a mídia de modo geral. O jornal, a revista, que está diminuindo cada vez mais o espaço, que não se interessa pela publicação, pela circulação, aquelas resenhas minúsculas que aparecem, que dão notícias muito pequenas a respeito do que está sendo publicado, o que é importante, quais são os autores que estão surgindo. Isso de um lado, da universidade, da imprensa. Eu vou falar imprensa de modo geral, porque eu acho mais simpático o nome imprensa do que mídia. Mas é imprensa de modo geral. Desapareceram todos os veículos, os suplementos, etc. E tal, desapareceram. Muito bem, isso é culpa da imprensa. Agora, existe também a culpa da universidade, que é chamada muitas vezes de academia, não é? Porque a universidade acabou caindo nos últimos 20, 30 anos num discurso tecnicista insuportável, que não consegue comentar nenhum livro se ele não tiver o apoio de 3 ou 4 teóricos, de preferência de língua francesa, porque são os teóricos franceses que dão esse padrão. Então, eu estou cansado de ver na produção acadêmica, não é? Coisas do tipo assim, do cidadão que vai apresentar o comentário num congresso, num simpósio, um aluno de pós-graduação ou um colega seu, que vai se apresentar já na primeira fala, na primeira linha do seu ensaio, que ele vai falar
sei lá, sobre Casagrande e Senzala, ou sobre Grande Sertão Veredas, ou sobre A Maçã no Escuro, que ele começa, bom, de acordo com as teorias de Bourdieu, bom, sim, e daí? Não é? Quer dizer, como é que nós conseguimos construir um discurso crítico, que já conseguimos, e que estamos destruindo esse discurso crítico em função de meia dúzia de teóricos que são americanos ou são europeus e determinam, não é? Eles pautam o discurso crítico da universidade. Daí cairmos, por exemplo, em certos impasses que são óbvios e que são espantosos de ver que a própria universidade brasileira, e eu posso falar nisso à vontade, porque eu estou dentro de uma delas há 50 anos, estou inteiramente à vontade de ver o comportamento dos colegas, dos alunos, ao longo de 50 anos, exatamente este ano eu cumpri 50 anos de Universidade Brasileira no meio do ano, em julho, não é? De ver, por exemplo, que o que interessa é um determinado cânone da literatura brasileira, onde só alguns são discutidos. Então, não tenham dúvida que se fizéssemos isso, seria um trabalho interessante, se fizéssemos um levantamento da produção acadêmica brasileira nos últimos 10 anos, produção acadêmica que eu digo é mestrado e doutorado, eu não vou falar em artigo de jornal, nada disso. Os mestrados, se fosse feito, e o banco de dados está aí, a gente pode montar, fosse feita uma produção, o levantamento dessa produção acadêmica, eu tenho certeza que há certos autores que estão dentro dela. Machado, Graciliano, Clarice, Guimarães Rosa. Uma boa parte dos brasileiros não estão. Dos escritores brasileiros. Seja do 19, seja do 20, seja do 21. Não entram. Não entram, porque a universidade canonizou literalmente alguns autores. Na minha, por exemplo, Graciliano entra, Jorge Amado não entra. Guimarães Rosa entra, Mário Palmério não entra. Como é que é isso? Clarice entra, Lígia Fagundes Telles não entra. E é isso, é nossa responsabilidade como professores, somos nós que estamos formando essa nova geração. Não é? Quer dizer, por que nós determinamos que só pode ser este ou este aqui não, embora que sejam contemporâneos? Então, nós também temos podemos atirar pedra nos franceses, nos ingleses, nos alemães, podemos, mas temos que jogar pedra para cima para cair na nossa cabeça também. Porque eu acho que nós merecemos. Quer dizer, além desse esforço brutal que os nossos colegas lá fora fazem para veicular essa literatura, nós fizemos uma segmentação interna na nossa literatura, privilegiamos alguns autores em detrimento de outros, que são brasileiros, que são nacionais. Claro que não tem todos a mesma qualidade. Eu costumo dizer que se o Machado tivesse feito todos os livros dele como Memória Póstuma de Brás Cubas, seria um tédio total. É bom que haja ressurreição no meio disso tudo. Certo? É ótimo, porque existe gente que pode sentar e estudar. Quer dizer, não é só, digamos assim, a mania que a Universidade Brasileira tem de trabalhar só com top de linha. E por quê? Porque isso dá respaldo acadêmico para quem faz o trabalho. Ah, eu trabalhei com Machado. Ah, não, mas eu fiz um trabalho sobre Clarice. Eu fiz um trabalho sobre Graciliano. Zé Lins do Rego não entra. Então, por que existe essa mentalidade que é de autocolonização? Nós, de certa forma, somos responsáveis por essa imagem fragmentada e desconexa que o próprio Brasil passa. Dou-lhes um exemplo concreto. Na minha universidade existe um momento em que se estuda o final do século XIX. Realismo, naturalismo, vamos cair nessa classificação fácil, didática e confortável. Tem um momento que precisa ensinar para os meninos e para as meninas o que é realismo e naturalismo. E você escolhe o que você quer dar dentro daquilo, da prosa realista e naturalista. Claro, se você fizer um levantamento, 98% vai dar Machado de Assis. Claro, porque é o grande nome desse período. Certo? Não estou discutindo a qualidade de Machado de Assis. Isso já é mais do que assentado e não sou eu que vou falar sobre isso. Muito bem. Houve um momento em que eu falei, perguntaram, você vai dar? Vou.
E o que você vai dar? Eu vou dar Aloísio e Machado, porque eu quero mostrar que são dois autores contemporâneos que encaram o mesmo período por propostas formais diferentes. Aloísio e Machado? Pensando assim, tipo, Memórias Póstumas e Curtiço. Mas não tem nada que ver uma coisa com outra, eu sei. Eu já li, eu sei que não tem. O Curtiço é uma coisa e Memórias Póstumas é outra. Mas é exatamente disso que eu quero falar. E a observação do colega, mas você pode pôr os dois juntos? Não é um demérito para o Machado, para o Aloísio junto? Aí eu saí da sala e fui tomar café em outra sala. Então, eu acho que nós temos que pensar na nossa condição acadêmica, na nossa condição da imprensa brasileira, para ver se também qual é a parcela de culpa que nós carregamos nesse processo. Agradeço muito ao professor Antônio Dimas, um dos mais importantes pesquisadores da literatura brasileira. Temos uma pergunta. Sim, é um complemento, na verdade. Pode, por favor, dizer seu nome? Suzana Flores. Obrigado. Parabéns, Paula, não a conhecia, apesar de ser historicamente do mundo editorial, mas parabéns, especialmente, eu acho que vem por aí mesmo as ideias novas, inclusive da divulgação do livro, não apenas com resenhas, muito pelo contrário, com tudo, a possibilidade que nós temos hoje. Eu só queria reforçar um pouco o que o Rufato falou, e o professor também, no que diz respeito à divulgação da língua portuguesa, por estes nossos... por exemplo, você tem o Goethe, como muito bem foi mencionado, tem a Aliança Francesa, tem o Dan, enfim, tem o Instituto Camões, que sim existe, e recentemente em uma mesa com o Instituto Camões nos foi apresentado o Instituto Guimarães Rosa. Houve uma tentativa no Brasil de se ter o Instituto Machado de Assis, que não funcionou, e agora existe uma tentativa do Instituto Guimarães Rosa via Itamaraty. O que eu considero uma coisa absolutamente importante, porque trabalhando como eu trabalho há mais de 30 anos com a questão da língua portuguesa no mundo, em especial o ensino de português para estrangeiros, eu conheço inúmeras universidades, mas não é só a universidade que tem que ser levada em conta, são também os institutos. O Brasil nunca percebeu o poder econômico da língua portuguesa, como o poder econômico do inglês na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, na Austrália. Então, eu acho que se nós fizéssemos um trabalho, se o Instituto Guimarães Rosa realmente vingar, se nós fizéssemos um trabalho pela língua portuguesa, toda a questão da cultura do Brasil, que o Camões faz tão bem. O Camões tem 400 mil alunos de português no mundo, quer dizer, se nós conseguíssemos fazer isso também com a vertente brasileira, os autores viriam junto, né? Eu acho que não é só a tradução. Na Câmara Brasileira do Livro trabalhamos muito isso também, a questão de se conseguir vender o livro em português, levar o livro em português para fora do Brasil. E isso ajudaria também a divulgação da literatura, traduzida ou não. Também uma outra coisa, só para finalizar, é a questão dos países, da comunidade de países de língua portuguesa. Muitas vezes a gente não leva em consideração o fato que o número de pessoas que falam português, ou que estudam português, precisam do português na África, no sul da África, é um número que vai ser muito maior do que o número da população brasileira daqui a alguns anos. Então, a questão da língua portuguesa, levando a cultura, levando os seus autores, eu acho que é uma questão que tem que ser pensada também nos 9 países de língua portuguesa, que pode aumentar em muito essa nossa divulgação. Era só uma observação para complementar essas poucas observações que eu recebi sobre esse assunto. Muito obrigado, Suzana Fernandes. Antes de passar para as considerações finais, já que estamos no âmbito do Conexões, eu vou aproveitar as importantes observações da Suzana Fernandes e do professor Antônio Dimas para convidá-los a consultar o banco de dados online do Conexões. Basta entrar em Itaú Cultural, vocês encontram um aspecto muito interessante dos 347 mapeados, ou seja, de 347 questionários de aproximadamente de 42 países e de 116 instituições, que não são apenas universidades, há também centros, há outras instituições que não apenas a universidade. É muito interessante, Dimas, no exterior, os nossos colegas que dão aulas pesquisam, dão aula e traduzem literatura brasileira no exterior, curiosamente, são muito mais abertos para a literatura contemporânea, o que se reflete no fato de nós termos um número realmente expressivo de professoras, professores que são, ao mesmo tempo, pesquisadores,
pesquisadoras, tradutores, tradutoras. E, em boa medida, isso explica a presença forte de autores contemporâneos na universidade. Então, é só um convite para que vejam o banco de dados, porque realmente há um novo perfil de um brasilianista que, em alguma medida, se afasta, digamos, desse caráter mais canônico e, muitas vezes, rígido da Universidade Brasileira. Para nós, Dimas, foi uma grande surpresa o resultado do cruzamento dos dados do banco. Bertol, eu posso lhe pedir... Você pode ser sintético? Não, mas queremos escutá-lo. Só peço que você, por favor, seja sintético, porque teremos às 20 horas, ou seja, daqui a 6 minutos, a mesa de encerramento. Todos estão convidadíssimos. É uma mesa muito importante que reunirá Adelaide Monteiro, Nathaniel Nigomani, Olívio Gecupi, e o tema é, precisamente, dentro dessa discussão, a contaminação da cultura no país e a diáspora como declínio da língua. A mediação será do Manuel da Costa Pinto, será uma mesa muito importante, por favor, permaneçam. Eu peço, então, Bertol, que você, por favor, seja sintético. Tudo bem. E aí eu passaria a palavra para o encerramento dos três. Não vou me delongar, não vou fazer perguntas, só queria, porque muitas coisas importantes já foram ditas e subscrevo tudo, só queria lembrar outro autor não muito valorizado na universidade, por exemplo, Lima Barreto, né? E ontem já falamos sobre Érico Veríssimo, né? O que queria só complementar é que o Brasil tem um grande capital cultural, psicológico, simpático, e tem uma enorme simpatia, né, entre muitos europeus, principalmente os jovens. Em todas as cidades alemãs, quase todas as grandes cidades alemãs, tem círculos de amigos da cultura brasileira. Tem jornais, tem atividades regulares, principalmente nas cidades universitárias. Você conhece Freiburg? A gente se conheceu lá uns 20 anos atrás, né? Tem Brasília Nachrichten, né? Quer dizer, em Berlim temos a Lateinamerika Nachrichten, né? São excelentes revistas e são círculos, são clubes, são associações, né, que regularmente organizam eventos em torno da cultura brasileira, política brasileira, e atualmente, digamos, um dos grandes temas, os grandes temas são, naturalmente, o descalabro, né, do nível civilizatório, né, digamos, que se pode observar no Brasil, né, questões ambientais, questões de gêneros, né, a perseguição, né, aos quilombos, né, aos indígenas, etc., etc. Aí, digamos, seria interessante, né, integrar, né, esses círculos, essas personalidades, esses órgãos, esses periódicos, digamos, nesse network, né, inclusive nos conexões, né? Era só isso, né? Obrigado. Não, muito obrigado. O professor Bertol Zilli é um dos mais importantes parceiros do projeto e é um dos mais reconhecidos e importantes pesquisadores, professores e tradutores, não só de literatura brasileira, de literatura latino-americana. É uma grande honra contar com a sua presença aqui, Bertol. Muito obrigado. Então, vamos por as considerações finais e vamos agora subverter a ordem. Eu proponho Paula, Luiz Rufato, Paula Nacaona, Luiz Rufato, John Naranjo. Pode ser? Estão de acordo? Sim. Bom, só para terminar, talvez vai ser um pouco fora do tema, mas para mim é uma questão muito importante. Eu queria que vocês todos, quando vocês vão voltar para casa, vocês olham sua biblioteca e começam a fazer pilha. Então, fazer uma pilha de autores homens e autoras mulheres. Depois, dentro dessa pilha, você já vai começar, muito provavelmente, a ver uma diferença. E depois começar a ver se você tem autores negros, se você tem autores indígenas, se você tem autores que falam da homossexualidade, autores como vocês falam, transexuais. Enfim, então eu acho que o trabalho que estou tentando fazer na França, de assim, abrir as bibliotecas dos franceses, façam também aqui, por favor. Obrigado. Você dispõe ainda de 1 minuto e 58 segundos. Não, eu vou passar para o Johnny. En estas charlas a las que he asistido, en estas conexiones, ayer surgió
un concepto para mí pues muy interesante y luminoso, y es todas estas aristas que pueden derivar del mundo editorial. Indiscutiblemente yo como editor estoy desde una parte comercial, viendo problemáticas directas de distribución, de promoción, de trabajo artesanal, con las traducciones de este trabajo artesanal que tiene todo el proceso de edición, que sigue siendo artesanal. Todo el proceso de edición de los libros, la escritura de los autores son procesos artesanales. Y en estas aristas pues está el tema académico, está el tema de la crítica, está el tema de los scouts y los agentes, que ya también es como un estadio, no sé si más evolucionado, pero sí mucho, que tiene que ver mucho más con la comercialización. Quisiera compartir también, casi toda la obra de Rubén Fonseca está traducida en Colombia, en español. Sí, y digamos que uno de los grandes animadores de la obra de Rubén Fonseca en español fue Norma. Desafortunadamente Norma desaparece y todas estas traducciones quedan un poco en el limbo. Algunas las coge Alfaguara del grupo Random House muy tempranamente, y también encontramos traducciones argentinas. Entonces yo la verdad no sé si Rubén Fonseca está en el canon o se ha estudiado en las universidades, pero tiene muchos lectores en Colombia y tiene muchos lectores en Latinoamérica. Entonces es posible, no sabemos, es importante crear unas políticas a largo plazo. Es importante que los objetivos cortoplacistas de estas políticas neoliberales, de sacar pecho por sacar 100 traducciones en 3 años, no son reales. La literatura y los procesos artísticos funcionan con otras dinámicas en las que el profit o los resultados financieros son solo una parte. Es preferible invertir dinero en cultura que en corrupción o en todas las cosas que ustedes se podrán imaginar que nuestros políticos, no solo de Brasil sino de Colombia, invierten ingentes cantidades de dinero, y el dinero bien invertido en cultura pues siempre va a ser un dinero que trae mucha respuesta y mucha empatía. Entonces es importante, para finalizar, políticas a largo plazo. Agradeço muito a Paulo Macaona, o John Naranjo, a Luz Rufato, agradeço muito a todas e todos, e todos estão convidados para retornar às 20h30 para a mesa de encerramento. Muito obrigado.